Olá pessoal, bom dia. Na última aula nós vimos a página 150, então eu fiz a tradução para vocês verem como é para fazer a página 151. Esse foi o texto traduzido no primeiro áudio. Então aqui para vocês completarem sobre o texto que nós vimos na aula anterior, o nome deles, a ambição, a razão da escolha, a idade deles e onde eles moram. Aqui alguns nomes de profissões que vocês vão relacionar a essas figuras aqui, que eu pedi para que vocês fizessem na outra aula. Na página 151, a resposta ficou assim, ó. Letra D, letra J, foi nessa sequência aqui. No finalzinho, letra T, letra Q, N, L, A e C. Conseguiram acertar? Parabéns para quem conseguiu acertar isso aí. Aqui está perguntando se Albert Einstein foi um eletricista. Verdadeiro ou falso? Sim, ele foi, né? Na página 152, tem um áudio no portal. Tem um áudio, tem uma leitura desse áudio para vocês responderem essas perguntinhas aqui. Lá está em inglês e em português. Eu coloquei lá o diálogo deles. Ela diz o seguinte: bem, quando crescer, quero ter meu próprio estúdio e ser artista. Eu quero pintar, pintar e pintar. Mas quem será ela? O que ela quer ser? Na segunda, ele diz assim: eu amo futebol, quero ser jogador. Então, quero ser treinador de futebol. Na número 3, ele fala assim: ela fala assim: eu realmente gosto de ajudar as pessoas. Espero ajudar as pessoas com o meu trabalho. Então, acho que serei uma enfermeira. Então, é um pequeno diálogo para vocês fazerem e responder qual é a ambição deles aqui. Nessa questão aqui, vocês vão fazer um diálogo, um pequeno texto sobre vocês. O que vocês gostariam de ser no futuro? Mencionar o trabalho. O que vocês gostariam de ser, né? Onde vocês gostariam de trabalhar. Vai escrever em mais ou menos 40 palavras. Vocês podem se basear por esse texto aqui, da menina e do menino. Podem usar esse exemplo aqui, ok? Na página 153, tem aqui, vocês vão colocar o nome, a ambição e a razão da escolha. Então, vocês têm que perguntar para o colega o que ele quer ser quando crescer e por quê. Essa questão somente assim em dupla, fazendo em grupo. Então, nessa questão aqui, vocês podem se comunicar através do WhatsApp, perguntar para o colega: What do you want to be when you grow up? Então ele vai responder. Se vocês conseguirem conversar um com o outro, puderem fazer isso, aí vocês vão completar aqui o nome, a ambição e a razão da escolha. Na página 153 ainda, vocês têm essa leitura aqui, quer dizer isso aqui. She was a dancer. Ela é uma dançarina. Tem no portal, depois vocês dão uma olhadinha lá no portal. Aqui diz assim: nossa história está cheia de pessoas do passado, inventores famosos, cientistas famosos e artistas famosos.
Você sabe o nome do inventor brasileiro do avião? O que mais você sabe sobre pessoas famosas do passado? Leia estes textos sobre algumas pessoas famosas. Você consegue adivinhar quem são eles? Depois você vai escrever o nome deles. Ele foi um famoso músico e ator dos Estados Unidos. Os pais deles eram pobres, ele era simpático e era chamado de o rei do rock and roll. Segunda, ele foi um cantor americano, o irmão e a irmã dele eram cantores também, e ele era chamado de o rei do pop. Na terceira, ela era uma cientista da Polônia, ela era famosa por sua pesquisa de radioatividade, ela trabalhou com o marido e eles foram responsáveis pela identificação do raio-x. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Ainda na página 153, temos aqui verbo to be no passado. I, primeira pessoa do singular. I was. Eu fui, eu era, eu estava. E you significa você. You were significa eu era, eu fui, você é, desculpa, você era, você foi, você estava. He, terceira pessoa do singular. He was, ele foi, ele era, ou ele estava. She faz parte da terceira pessoa do singular também. She was, ela era, ela foi, ela estava. Essa é a tradução. It é um pronome neutro usado para animais ou coisas, mas pode ser traduzido às vezes como ele ou ela. It was. Ele foi, ele era, ele estava, dependendo da frase. We significa nós, está na primeira pessoa do plural. We were. Nós fomos, nós éramos, nós estávamos. E you aqui é a segunda pessoa do plural. You were. Você era, você estava, você foi. Vocês eram, vocês estavam, vocês foram. No passado. Aqui é o singular. Você era e aqui vocês eram. They está na terceira pessoa do plural. Eles ou elas. They were. Eles eram, eles foram, eles estavam. Note que, para a primeira pessoa, nós usamos was. E para a terceira pessoa também, o he, o she e o it. Nós usamos was. Para a segunda pessoa do singular, usamos were. E para a primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural, nós usamos were. Aqui você vai formar uma sentença usando essas palavras aqui. Eu coloquei o no quadro para vocês verem como se faz, na página 154. Essa é a primeira. That was a famous composer. Olha o ponto. He was Jeremy. Essa é a primeira questão. A segunda. Vamos formar a frase usando o verbo to be no passado. Marilyn Monroe was an actress. Olha o ponto.
She was American. Agora tentem fazer as outras duas como exercício de casa. Nessa questão aqui, vocês vão escrever frases sobre pessoas famosas. Vocês escolhem uma pessoa famosa e vão escrever frases sobre ela, mas no passado, usando was ou were, sempre no passado. Façam algumas frases usando o verbo no passado. Na página 155, tem uma atividade para vocês fazerem colocando o verbo no passado. Preste atenção em she. Qual verbo que você vai usar para o passado? She was. Tentem fazer a letra A e letra B, aí, usando os verbos no passado. Na página 155, a questão número 1, as letrinhas estão embaralhadas. Vocês vão colocar as letrinhas em ordem para escrever os nomes das profissões. Eu fiz a letra A para vocês, Hector. Letra B, para vocês verem como se faz, lawyer. E letra C, engineer. Tentem fazer a letra D, a letra E e a letra F. A questão número 2, vocês têm várias pessoas aqui, vários desenhos de pessoas aqui, mostrando profissões. Vocês vão colocar na linha abaixo quais são as profissões de cada um que está aqui, ok? Na página 156, vocês vão trocar essas sentenças aí para o passado. As frases estão no presente, então você vai usar o verbo no passado. You're my neighbor. Você vai ter que usar you were my neighbor. Eu fiz a letra A, tentem fazer a B, a C e a D, jogando o verbo to be que está no presente para o passado. Aqui vocês ainda têm como revisão nomes de profissões. Dá uma olhadinha aí, com calma, para fixar melhor. Hoje nós vamos terminar por aqui. Até a próxima aula.